寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Como todos os países já foram e o que sobrou foi Brunei, então hoje estamos falando sobre Brunei. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar vídeos relacionados a Brunei e a votação, né, no caso eleição no botão, tanto no card quanto na descrição, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? Hoje vamos falar sobre Partido Popular, né? Um partido com um viés meio esquerdista, um viés ali meio social-democrata, mas isso deu certo numa monarquia? Melhor dizendo, isso deu certo num sultanato? Não deu problema? Ou será que deu bastante problema? Como que ele existiu? E ele ainda existe? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, em outubro de 1953, diversas reuniões clandestinas estavam sendo feitas, né, para saber o que iriam fazer ali com o exército colonial britânico. E, consequentemente, né, devido às reuniões, com certeza, logo em seguida vinham os protestos. E que, né, uma coisa chama a outra, então o protesto chama a polícia, que polícia chama cadeia, né? E no caso, quem parava os protestos, quem era a polícia, não era a polícia britânica, muito pelo contrário, era a polícia do próprio sultanato. E beleza, né, protesto vai, protesto vem, prisões vão acontecendo. E uma dessas pessoas aí que deu sorte de não ir presa é um cara chamado Azahari. E o que esse cara tem? Bem, esse cara teve a ideia de criar o Partido Popular de Brunei. E a ideia até então, né, que ele apresentou era uma ideia que iria levar à independência de Brunei de uma forma diplomática. E ele fez esse partido inspirado na Revolução Nacional que a Indonésia fez ali há pouco tempo. Então, com isso, né, ele até que beleza conseguiu criar, mas ainda faltava coisa, tinha pouca gente, não tinham grandes nomes, até que um cara chamado Saleh Marsi, parece até francês, mas não, um cara chamado Saleh Marsi acabou entrando no partido e ele também ficou como um cofundador, né, pois foi a segunda grande pessoa que estava lá. Então, beleza, né, eles foram trabalhando nos projetos e tal, levaram esse partido até o sultanato e por mais que eles tivessem alegado que o partido era um partido com viés nacionalista, um viés aí anticolonial, um viés de independência e o mais importante de tudo, leal à monarquia, ele levou para o sultão, o sultão colocou numa gaveta e fechou. Até que no dia 21 de janeiro de 1956, o partido ele foi reconhecido. Então, beleza, mas ele ainda não era legalizado. Mas como assim, reconhecido, mas não legalizado? Ele foi reconhecido como uma vertente do Partido Popular Malaio. Então, apesar de tudo, o sultão de Brunei naquele tempo, ele reconheceu e tal, viu ali que era um partido mais voltado ao nacionalismo, não tinha nenhum viés esquerdista, pelo mínimo que fosse. Então, ele foi pensando aí nas coisas. E conforme, né, o partido foi reconhecido, tanto Azahari quanto Saleh, eles puderam sim ir chamando pessoas e com isso foram tendo afiliados, membros tanto de todos os lugares ali da ilha de Bornéu, Sarawak, Bornéu do Norte, Indonésia, Brunei, nativos de ambos os lados, de todos os lados.
Mas tem um porém, essas pessoas eram pessoas com viés mais de esquerda, né? Um viés menos monarquista e mais esquerdista. Mas aí até então não era tanto problema assim, porque os cabeças, o Azahari e o Saleh, eles eram até então nacionalistas. Então, né, eles tiveram mais uma reunião com o sultão, e com o sultão ali de Brunei, e eles falaram que, ó, é o seguinte, se o partido for aprovado, além de todas as nossas propostas, a gente tem mais uma proposta que era entregar mais terra para você. Nós vamos lhe dar Sarawak e Bornéu do Norte, lógico que de uma forma diplomática. Então o sultão pensou e falou, isso é interessante, hein? E lógico, né, que já no dia 15 de agosto ainda de 1966 o partido foi aprovado. E beleza, né, o partido foi aprovado, eles foram trocando ideias, foram divulgando, até que em 1957 eles chegaram a atingir um total aí de 16 mil pessoas dentro do partido e mais algumas fora se afiliando ao mesmo. E beleza, só que lembrando que essas 16 mil, grande parte, a maioria esmagadora, eram de viés de esquerda, social-democrata, antimonarquista, socialista, enfim, né? Começou já a dar uma diluída e tanto o Azahari quanto o Saleh também já foram começando ali a andar um pouco mais para a esquerda de 57 57 até 58, né? Eles ainda estavam caminhando para a esquerda. E já em 1959, o Azahari ele acaba protestando e denunciando a Constituição de Brunei. E não só isso, mas também como ele passa a literalmente atacar o sultão, falando que o sultão deveria ter menos poder, que o sultão deveria dar mais poder para as pessoas, que o sultão deveria dar mais poder para os outros partidos, e ele mesmo ser mais uma figura simbólica do que um governador. E lógico que isso não agradou nada ao sultão de Brunei. E a partir desse momento, né, o Partido Popular de Brunei e o Sultanato, eles começaram a trocar farpas. E uma dessas coisas, né, foi que eles começaram também a se sabotar. Então, por exemplo, quando o sultão tinha uma viagem ali para a Inglaterra, o Partido Popular de Brunei acabou explodindo a roda dos aviões ali de Brunei, atrasando a viagem do cara, fazendo ele ir até a Malásia, da Malásia ir para Londres. E também, em resposta a isso, né, quando o partido tinha algumas reuniões, a polícia de Brunei aparecia, dava borrachada em todo mundo, mandava fechar os lugares, não deixava eles conversar, inventava algum motivo legal, né, algum motivo legal para fechar o estabelecimento. Esse fio está desencapado, vai precisar fechar o lugar. Não, mas está tudo certinho. Não, o fio está desencapado. Então era basicamente isso. Só que Azahari, ele estava basicamente esperando pelo pior, então ele começou a pensar que beleza, já está na hora de eu começar a me armar. Não só eu, mas também como o partido. Então, com isso, basicamente, eles foram ali, né, se armando. E ainda em 1959, o partido começou a apresentar diversos escândalos, né? Escândalo de corrupção, pessoas começando a assumir, né? Pessoas que estavam discordando do partido. Os militantes desse partido estavam começando a serem presos com armas, não de alto calibre, mas um revólver, uma 9mm, uma bereta, sabe? Coisas básicas, né? Então já estava começando a dar ruim, até que o Azahari se pronunciou falando que isso era notícia falsa, que isso era sabotagem tanto da Inglaterra quanto do sultanato para queimar o partido. E a partir de 1960, né, no início no ano já de 1960, a polícia de Brunei passou um pente fino ali no Partido Popular
E por incrível que pareça, a Zahari conseguiu se esconder muito bem, né? E esconder muito bem as armas e o que eles estavam fazendo. Até então não era tão grandes coisas, pois os militantes que eram pegos, a Zahari alegava que não tinha nada a ver, não tinha nenhum vínculo com o partido. Até então deixava os caras se virar. Mas em 1961 foi criado a Federação de Bornéu do Norte. O que seria essa federação? Seria a federação em que Sarawak, Brunei e Bornéu do Norte seriam apenas um só. Esses três seriam apenas um. E o melhor de tudo é que ficou no comando do sultão. E vocês devem estar pensando, caramba, hein? O Partido Popular ali de Brunei penou, se envolveu em escândalo, mas cumpriu o que falou, né? Deu essas terras ali pro sultão. E eu vos digo, não deu. Mas o porquê que fizeram essa federação, então? Bem, essa federação ela foi criada entre a Malásia, Brunei e Inglaterra, justamente, né, porque estava em período de Guerra Fria, o negócio estava complicando, o Sukarno já estava tendo um viés mais esquerdista, né, no ponto de vista malaio, britânico e de Brunei. Então eles estavam, e a Malásia e a Indonésia já não estavam se dando tão bem assim, já estavam começando a um querer sair no soco com o outro, e com isso, né, foi criado ali a Federação de Bornéu do Norte. Mas, né, isso foi a desculpa perfeita para o Azahari se armar, e não com pouca gente. E com isso ele conseguiu 30 mil pessoas, e ele acabou fundando o Exército Nacional de Bornéu do Norte. Né? E grande parte desses caras aí eram guerrilheiros, eram de esquerda, e também Azahari e Saleh passaram já a se assumir como um partido aí de extrema esquerda, um partido com viés mais marxista, um partido com viés mais socialista e o principal de todos, antimonarquista. Então, né, o negócio começou a ficar feio. Já no dia 8 de dezembro de 1962 teve a revolta de Brunei, que vai estar aqui na descrição, né, que eu já fiz esse vídeo. E beleza, depois de 1962, a Federação do Bornéu do Norte foi dissolvida, foi desfeita, e cada um voltou a ser o que era. Porém, Brunei ainda continuava sob ocupação militar britânica. Mas o que aconteceu com Azahari? Bem, Azahari ele acabou vazando para a Indonésia em 1963, né? Quando o Sukarno ofereceu o exílio político para ele, então ele não pensou duas vezes e pulou ali para Jacarta. E consequentemente, né, eles acabaram ficando por lá, ele acabou ficando por lá. E muitos membros do Partido Popular que ficaram em Brunei, alguns foram empacotados, zerados, outros foram apenas presos, tá? E o Azahari, ele falou que o partido ainda iria existir, mas ele ia ser um partido governado através de um exílio. Tanto é que, de fato, o partido ainda assim não havia sido dissolvido, tá? Não havia sido fechado nem criminalizado. Então, ele começou a governar, entre aspas, em exílio, afinal, nunca fez porcaria nenhuma. Mas, curiosamente, o Azahari, ele tinha um sobrinho que era sheik, e que ele tinha informações, contatos, não sei se ele era algum agente, ou policial, ou soldado, ou algum infiltrado, mas sabe-se, né, que o próprio sobrinho do Azahari, o Saleh Mahmoud, ele fez uma operação que pegou outros membros ali do Partido Popular, aí membros jamais da elite, inclusive fez uma operação na Indonésia, mais precisamente em Jacarta, que prendeu o Azahari e mandou ele de volta ali para Brunei. Então, o Azahari acabou ficando preso até 1973, e ainda em 1973, né, os partidos da esquerda malaia e a Indonésia, eles juntaram dinheiro e pagaram ali a fiança do Azahari. Mas o Azahari ele teve que voltar urgente, né, teve que sair de Brunei urgente,
e Kuala Lumpur, né, ofereceu exílio político para ele. Então, beleza, ele ficou por lá. E tempo vai, tempo vem, não aconteceu mais nada aí de tão interessante. Quando o Brunei alcançou sua independência em 1º de janeiro de 1984, já no ano seguinte, ele acabou banindo o Partido Popular de Brunei, mas não só baniu, como criminalizou o partido, e com isso ficou um negócio meio zoado, né? Porque aí sim, todos que compactuavam com o partido foram presos sem nenhuma explicação. Já o Azahari, né, ele não aceitou o fim do partido e disse que o partido ainda existia enquanto ele estivesse vivo. Só que ele viveu em exílio aí entre a Malásia e a Indonésia, mas ele não pôde voltar para Brunei, porque se ele voltasse para Brunei e se ele fosse para Sarawak, ele ia preso, tá? Então ele só podia viver na Península Malaya e na Indonésia, mas aí na Indonésia era livre. E ele viveu até 2002, porém um outro cara chamado Yassi, né, que era um outro grande nome que estava fazendo parte do partido, ele estava basicamente controlando o partido, apesar dele nem ligar. Muitos acreditavam que o partido até existia, mas não era mais um partido ativo, e que, né, o Yassi ele ia dar um jeito. Só que quando o Yassi faleceu em 2012, aí sim as pessoas perderam a esperança, né, no Partido Popular de Brunei. E assim acabou, e assim foi a história do Partido Popular de Brunei. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Comentem aí o que vocês fariam, se vocês fossem do sultanato, vocês concordam em banir o partido, vocês são a favor de banir, de deixar que o partido continue existindo. Na opinião de vocês, realmente tinha que ter chegado nesse nível ou dava para chegar numa conversa entre o sultão e o Azahari, o Saleh e o Yassi? Comentem aí. Mas não se esqueçam de ver os vídeos do card de descrição, não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais, né, que estão aqui nos links também. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou como a pessoa se identifica. Beleza? Enfim, falou e fui!